Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, para que ele fique muito didático, muito objetivo, muito claro, para que todas as pessoas possam absorver as informações que a gente vai trazer aqui no nosso programa. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o nome Direito Ilustrado. Hoje nós temos aqui a honra de receber o Dr. Ventura, advogado trabalhista, muito conhecido em Americana. Eu peço para você se apresentar e cumprimentar o nosso público. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a hora que você quiser assistir, você fica à vontade. É um prazer estar aqui contigo, né? Muito obrigado. Sou advogado trabalhista em Americana já há mais de 30 anos. Recém-saído da Franzinha Advogados, por onde eu fiquei igual período. Hoje seguindo em carreira solo, constituí uma sociedade de advogados, eu e a doutora Daniele, vamos começar a trabalhar, recomeçar, né? Como a gente estava falando aqui anteriormente, já está cansado. Não estou cansado, 56 anos com vontade, com fé, foco e força, vamos lá. Perfeito. Antes de entrar mais no tema em si, a gente vai explicar para você como funciona o nosso programa. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras e todos os dias às 21 horas, né? E todos os dias às 19 tem vídeo novo no nosso canal. Então se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo aqui para o YouTube entender que esse vídeo é importante e também aciona as notificações para sempre ficar sabendo que tem um vídeo novo. Nosso programa de hoje, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte eu chamo de preliminares, onde a gente vai conhecer um pouco mais o nosso convidado. A segunda parte é o mérito, onde a gente vai atacar justamente aquilo que a gente veio falar hoje, direito do trabalho, na visão, na ótica do advogado. Então, recentemente tivemos aqui um juiz trabalhista, Fábio Capone, que passou a visão do julgador. E hoje vamos ver aquele que vai defender tanto os direitos do reclamante, o trabalhador que entrou na justiça, como também da reclamada, a empresa que tem que ser defendida também. É um dos nichos grandes aí do Ventura também, né? Pelo menos quando a gente se encontrava em audiências muitos anos atrás, 2008, 2009, era ele pela empresa e eu pelo empregado. Então, e a terceira parte do nosso programa é o nosso quadro de frente para a sentença, onde o nosso convidado tem direito de responder ou recorrer. Ele não precisa responder tudo porque vão ser perguntas um pouco mais ácidas, um pouco mais polêmicas. Vamos lá, Sr. Ventura, conta para nós, casado, filhos? Eu sou casado, tenho 2 filhos, um de um primeiro relacionamento, que já está acabando a faculdade aí de engenharia. Tenho uma filha agora de 8 anos, que está aí a pleno, né, vapor, né, com aquela idade tenra que é muito bom de ser criança, né, tudo é bom. Casado há 10 anos com a doutora Daniele, que também é advogada. Sou proveniente do litoral, sou guarujaense, vim aqui para fazer faculdade em Piracicaba, não voltei mais, virei um caipira, não sou mais caiçara, né? Gosto muito do interior, eu tenho bons amigos aqui, onde eu me constituí, onde eu espero passar aí até a hora que o Papai do Céu chamar. Perfeito. E hobby, o que você gosta de fazer na hora de lazer? Eu gosto de correr, né? As provinhas aí de 5 km, 10 km. Corri a São Silvestre e vou correr a São Silvestre desse ano, que é emblemática, é a 100ª, né, corrida, né? O ano passado foi 100 anos, né? Mas não teve a de 2020 por conta, né, da pandemia. Mas esse ano vai ser a 100ª, eu vou estar lá nos 15 quilômetros, subi a Brigadeiro ali, quase tropeçando na língua, mas vou, se legal. Deus quiser. Eu já tentei correr, realmente é algo de muita disciplina, eu acho. Porque correr, em tese, é simples, mas agora vai fazer isso com frequência, né? 3 vezes por semana, pôr o tênis e encarar uns KMs aí pra bater meta. Faça que nem o Hugo. Aquele que era todos os dias. 365 uma maratona. Dias. Meu e Deus. foi. Tanto é que no dia seguinte que ele terminou os 365 e não sabia o que fazer, ele foi correr mais um. É isso. É um vício bom, só que também tem que ter limitação. Né? A verdade é essa, que o seu corpo ele tem limites, então tem hora que você não consegue, você não pode, então tem que dar um sossego também. Corro 2 vezes, no máximo 3 vezes por semana, né? Tem que fazer academia, porque tem que fazer fortalecimento, porque senão você vai correndo e vai encurvando, né? Além do que uma lesão de joelho, tornozelo, então você tem que fazer um fortalecimento, né? Mas é gostoso, é uma cachaça, né? É algo que você
na primeira vez foi mais um desafio. Eu gostava de jogar futebol, sempre joguei futebol, e mais um dia eu falei, eu vou parar de fumar. Tabagista aí há uns bons anos, eu falei, não, agora eu vou parar de fumar. E encarei um vício pelo outro. Deixei o cigarro e fui para a corrida. E estou até hoje aí, sou teimoso, não desisto. Legal, parabéns. Obrigado. Ventura, só para concluir essa primeira parte aqui de preliminares, dá uma dica para nós de um filme, uma série, alguma coisa, um livro, que eu acho que a gente conhece um pouco mais da pessoa quando ela indica algo. Não precisa ser de direito do trabalho, a não ser que você queira que seja. Olha, a gente, como está no meio jurídico, a gente acaba lendo mais obras jurídicas e é algo que a gente não deseja para alguém que não seja advogado, né? É verdade. Ou que não seja do meio jurídico. Olha, eu vou falar para você de séries, né, que a gente assiste. Tinha uma que era muito interessante, muito sangrenta, mas interessante, que era a Fauda, que fala exatamente esse conflito que a gente tem lá entre Israel e Palestina, né, que é algo que é milenar e tomara a Deus que um dia termine, né? Que até agora não acabou. Estou assistindo aquela ali para dar um soninho para dormir, que chama Agente Noturno, que é algo relativo aos Estados Unidos, é uma série interessante também. Aí tem aquelas Água com Açúcar que você assiste também, que a esposa gosta do romântico, aí você acompanha também, tem Virgin River, tem outras tantas aí. E de livros, confesso que eu preciso voltar a ler. É algo que é muito importante que a gente tem que fazer, mas agora eu vou pegar. E na próxima, quem sabe, se eu voltar aqui, eu indico algum aí. Combinado. Eu vou dar uma dica, Vinícius. Eu estou assistindo uma agora, The Last of Us, que é da HBO. The Last of Us é um jogo de videogame. Joguei com meu filho, que também tem 9 anos. Eu sei o que você passa com a sua de 8, porque é muito próximo. Ele vai fazer 10 agora. E a gente jogou isso numa sentada, né? Em 2 dias no máximo a gente zerou o The Last of Us. A gente gostou, umas 8 horas seguidas por dia a gente zerou. E a série é maior do que o jogo, porque ela vai um pouco mais a fundo nas histórias que tem. Porque as histórias dos jogos hoje são muito bem feitas. São dignas de cinema, sabe? A trama toda. E a série tá sendo mais completa, mais dramática, e eu não deixei meu filho assistir. Então sempre faço um teste antes, né? Vejo um pouco, e aí se for legal, chamo ele junto. E desse caso eu não deixei porque é muito triste. É tão triste que falei, olha, é melhor ele poupá-lo. Inclusive tenho tido sonhos, por estar assistindo todos os dias, tenho tido sonhos um pouco mais conturbados, mas é uma série muito boa. Eu ia comentar uma outra também que eu assisti que gostei, estava esperando, acho que é a 3ª temporada, que é Chosen, que é sobre a vida de Jesus. E aí é a questão política da época, que a gente conhece, lógico, a Bíblia e aquilo que nos é passado, mas a questão política dele ser um cara que veio para simplesmente derrubar o Império Romano, né? Porque existia esse anseio, mas a libertação não era do jugo do Império Romano, mas sim com relação ao pecado, exatamente, totalmente diferente, para que o ser humano fosse uma pessoa melhor. Então, essa era a libertação. Ele morreu na cruz para essa finalidade. Ele não veio aqui para acabar com o Império Romano. Então, tem essa questão política que eu acho que é muito interessante que as pessoas assistam, independentemente da sua religião, independentemente da sua crença. O meu filho ele é tão religioso que ele assiste sozinho. Esses dias eu entrei no quarto dele, que você tá vendo? Chosen. Falei, que legal. Partiu dele, sabe? Bacana. Ele é assim, diferente. Então, vamos lá. Perfeito, gostei muito das indicações, acho que a gente já conseguiu conhecer, ter um pouquinho mais de empatia e intimidade aqui com o Dr. Ventura, que eu peço desde já de novo para não falar de doutor, porque é desnecessário a gente esses prefixos hoje. Vamos lá, falando do mérito então, segunda parte. O que é jornada de trabalho? Quais são os limites estabelecidos na legislação trabalhista sobre jornada de trabalho? A gente, com o advento da Constituição de 1988, teve isso já incrustado no artigo 7º, né? Estabelecendo ali uma cláusula pétrea, né? Então, as jornadas até está se discutindo sobre a mudança agora recentemente, aí vem, né, os malucos de plantão aí para falar as coisas que a gente não quer ouvir. Então, vamos com bom senso. Que era 4x3, é isso? A gente tem que pensar nisso como um acordo coletivo, e não como, né, uma mudança, né, mexer na Constituição. Mas, enfim, nós temos uma jornada básica,
né, que a gente fala que é a jornada diária, semanal e a mensal, que está na Constituição. Nós estamos falando de 8 horas diárias, 44 semanais e 220 mensais. A conta não fecha, né? Quando você fala 8 horas diárias, 6 dias na semana são 48, né? Porque é jornada 6 por 1. Mas, na verdade, a gente tem ali a jornada semanal de 44, então o razoável ao longo de 6 dias seria 7 horas e 20 para fechar, né, essa conta. Temos jornadas diferenciadas, 12 por 36, por exemplo, a saúde ou a segurança, né? Você tem os acordos coletivos em que você pode estabelecer jornadas também diferenciadas, o acordo de compensação, que se trabalha mais de segunda a sexta-feira para descansar o sábado, ter mais um dia de lazer, né? Depende de cada segmento, depende de cada atividade, digamos assim. Mas basicamente é isso. Duração é de 8 horas diárias, semanal 44, 220 mensais, e um intervalo de uma hora de refeição quando você tem aí uma jornada superior a 6 horas. Né? Até menos do que isso, né? Você tem até 6 horas, você tem 15 minutos de intervalo, e 4 horas até, sem nenhum intervalo de refeição. Eu atuei muito no direito trabalhista, os 2 primeiros anos de advocacia meu. Hoje eu atuo mais no direito criminal, no direito militar, enfim, outras áreas. Mas me deixava maluco quando vinha um cliente novo, que não era do segmento que a gente estava acostumado, no caso era práticos de farmácia, né? Vinha um cara diferente e a gente tinha que correr atrás da convenção coletiva de trabalho dele, porque é ali que vai estar, né? Na CLT tem o geral. Sim. Mas para você realmente ver se tem uma falha ou não, algum erro no trabalho dele, teria que achar a convenção coletiva especificamente daquele trabalhador para poder dizer, né? Por isso que quando a gente faz uma pergunta, você fala, a regra é essa, mas pode ser assim, assado. Exato. Quais são os direitos e deveres do empregado em relação à jornada de trabalho? Bom, a jornada de trabalho entre aspas, imposta pelo empregador, né? Salvo situações específicas aí em que há impossibilidade do empregado, mas quem estabelece é o empregador. Então, o primeiro ponto é cumprir a jornada. Então, ele tem que ter ali uma limitação de, vamos dizer, atraso. Lógico que aí, se você tiver na convenção coletiva algo diferente, mas se não, você tem ali dentro da razoabilidade ali de 5 minutos, antes e 5 minutos depois, assim como também é do empregador essa condição de 5 minutos antes e 5 minutos depois, limitados a 10 diários, não ser jornada extraordinária. Mas, de um modo geral, cumprir a jornada que ele tem ali previamente estabelecida, né? Se houver ausência, se houver impossibilidades, ele tem que justificar essa ausência, senão ele vai ter o desconto dessa hora ou até mesmo do dia, né? Se tiver uma falta sem justificativa, né? Perfeito. E como funciona a compensação de horas extras? Nós temos 2 situações. Aquele acordo que você faz de forma individual, em que o empregado pode ter a compensação durante a semana, né? Ele trabalha, como eu citei no começo aí, ao invés de trabalhar 6 dias, ele trabalha 5 e descansa 1. Geralmente o que nós temos aí nos escritórios de advocacia, de contabilidade, porque o atendimento é de segunda a sexta, né? Então o sábado é compensado. Então trabalha-se mais ao longo da semana, 48 minutos diários, ou 4 dias, 1 hora a mais, e aí ele no cômputo da semana, ele tem 44 horas. Né? Tem o banco de horas, que pode ser tanto de forma individual quanto de forma coletiva, né? Que ele pode estabelecer ali com o empregador, com as condições em que ele pode trabalhar no máximo 2 horas, além das 8 que ele trabalha diariamente, né? Existem critérios em que estabelece-se ali a forma de comunicação, com prazo de antecedência ou não. Via de regra, o empregador não faz isso. Ele acha que ele pode fazer o banco de horas e assim vai. Documenta. Põe a regra no papel, ele fica muito mais fácil, fica muito mais transparente. Se houver alguma dúvida, você recorre lá ao documento que foi assinado. Esse, de forma individual, tem validade de 6 meses. Né? Então, ao fim dos 6 meses, vê, tem crédito, ele recebe como hora extra. Ele tem débito, desconto. Né? Lógico, tem que também estar estabelecido esse desconto. Né? Tem que estar estabelecido de que forma vai ser, né? se fica autorizado ou não. Né? E o coletivo, que aí é feito, né, o acordo coletivo através do sindicato. Tem que ter autorização na convenção, porque se não houver autorização na convenção, não se pode fazer o acordo, ou em que o empregador chama o sindicato, estabelece ali uma assembleia, e a assembleia votou, a maioria vence, se faz o banco de horas ou não. Né? Mas, a rigor, nós estamos falando dessas 2 situações específicas. E quais são as regras para o descanso semanal remunerado?
Nós temos uma legislação antiga, e não vamos ficar falando de número aqui, de artigo e tudo mais, é só para lembrar, de 1943, que estabeleceu exatamente essa condição. Um descanso de 24 horas, preferencialmente aos domingos. Tem categorias em que tem autorização de trabalhos aos domingos, né? Porque entende-se que é o descanso, de modo geral, o descanso semanal remunerado, né? É até bíblico, né? 6 dias de trabalho, descansou no sétimo, que é o domingo, né? Que a gente deveria guardar esse dia, né? Que na verdade é o primeiro dia, né? Tanto que segunda é segunda. Exatamente. Mas tudo bem. Então você tem essa condição de trabalho, dependendo, lógico, da jornada, dependendo da forma como se trabalha, mas você tem o descanso de 24 horas ininterruptas. Lembrando que não são só 24 horas, porque você tem um intervalo de uma jornada para outra. Então, na segunda-feira, eu só posso retornar no dia seguinte depois de 11 horas de descanso. Se não, ele vai ser considerado como hora extra. Com a mudança de 2017, não é mais hora extra. Então, se eu, por exemplo, eu não tive 11, mas tive 10 de descanso, essa 1 hora tem que ser paga, tem que ser indenizada como hora extra. Ela não é hora extra, é apenas uma indenização. Então, quando eu vou ter esse descanso de 24 horas, eu tenho que ter essas 11 horas também. Então, na verdade, são 35. Porque eu não posso iniciar, né, uma nova jornada sem ter essas 11 horas e depois as 24. Então, é algo que tem que ser respeitado. Preferencialmente aos domingos. Tá? Não é que tenha que ser aos domingos. Existem algumas categorias que sim, o domingo é o descanso, tanto é que a gente tem que ter uma autorização do sindicato mediante acordo coletivo. Tá? Se não for ser domingo. Exatamente. Aí no domingo, ele tem o direito de descansar. Se não, ele vai trabalhar? Pode trabalhar. Só que aí estabelece a regra. A rigor, a cada 2 fins de semana, o terceiro ele vai ter que descansar no domingo, independentemente da folga que ele já tem durante a semana. Né? Tem até uma polêmica recente aí do trabalho da mulher aos domingos, né? Teve uma decisão recente do STF, né? Então tem que haver o descanso da mulher aí aos domingos, ao menos uma vez, né? Ela não pode trabalhar 2 ou 3 domingos, ela tem que ter um domingo já como descanso semanal. Ela pode sim, mas aí é mediante acordo coletivo, não vamos entrar nessa seara, é só um passando sobre isso. Mas por que mulher? Porque nós temos na CLT alguns artigos, né, que tratam exatamente, é um capítulo que trata do trabalho com relação ao trabalho da mulher. Tinha algo que caiu, que era ter a necessidade de descansar 15 minutos para iniciar a jornada extraordinária. Né? Nós estamos falando também da amamentação, várias situações específicas aí para o trabalho da mulher. Né? Lembrando que nós temos uma CLT que é de 1943, em que ainda na época, salvo engano, as mulheres ainda não votavam. Então, é uma visão bem arcaica, né, que já se perdeu. Algumas coisas ficaram mantidas, outras não. Perfeito. Bom, mudando um pouco sobre o assunto, falar um pouco sobre home office. O que é o trabalho, teletrabalho ou home office? Você tem a possibilidade de trabalhar da sua residência, né? Você, hoje, aproveitando os meios telemáticos, né? Pode-se trabalhar na mesma condição que eu trabalharia dentro da empresa. Inclusive em jornada extraordinária. Depende daquilo como vai se estabelecer. Se o empregador vai te dar ou não a oportunidade de custear ali as despesas que você tem com energia elétrica, com internet e até mesmo com aparelho, que é cedido, incomodato. Aliás, teve uma decisão agora recente, não sei se você viu aí, acho que saiu no Migalhas, de um trabalhador que recebeu uma indenização de 20 mil de danos morais, porque ele caiu da cadeira, a cadeira que ele estava utilizando na casa dele, em home office, quebrou. É meio polêmico, né? Mas não vou entrar nessa área, mas é uma situação. Então, se o empregado vai para o home office, ele pode, só que ele vai fazer um trabalho voltado para a residência dele, ele tem que ver os riscos que ele está exposto ali, assim como na empresa. Você passa por uma medicina ocupacional que vai ver quais são os riscos que você tem. Né? Você trabalha numa siderúrgica, você está exposto a que tipo de risco? Ele tem um ar-condicionado que está sem manutenção, está lá poluindo o ambiente e não limpando, né? Não só gelando, mas também poluindo tudo ali. Com ácaros e tudo mais.
E aí ele fica doente e vai processar o empregador porque o ar-condicionado da casa dele estava ruim? Seria um paralelo com essa história da cadeira. Com certeza, com certeza. Ou seja, o empregador tem que se tomar cuidado com o ambiente que o seu funcionário trabalha no seu home office. Sim, com certeza. Aonde você trabalha, como você trabalha, e essas informações são prestadas pelo empregado ao empregador e também à medicina ocupacional quando ele vai. Onde você trabalha, como você trabalha, porque existe uma questão postural também. É aquela velha história, a gente senta e vai escorregando, né? Você tem que ter uma postura. Eu só me corrijo quando começa a doer as costas. Putz, é o jeito que eu tô sentado. Você tem um computador que tem altura. Isso Sim. daí é algo que tem que ser pensado também. O teclado, a forma como você mexe o mouse, tem várias situações. E aí, se ele adquire uma doença na casa dele? Porque o equipamento que ele tem é inadequado, né? A postura dele, tem várias situações. Nós temos ginástica laboral, para quem está dentro da empresa, que está trabalhando na frente de um computador. Será que ele teria que ter também na residência dele? Talvez, por videoconferência ali. Com certeza, né? Um personal trainer que vai entrar ali online, por que não? Mas não, faz um videozinho no YouTube e todo dia você repete ele. Com certeza. E quais são os direitos e deveres do empregado nessa modalidade de trabalho? Como eu comentei, nós temos a mesma situação que o empregado que trabalha internamente. Você pode estabelecer uma jornada extraordinária. Você pode estabelecer uma jornada de trabalho e jornada extraordinária, tá? Porque depende da sua necessidade. Então, imagina empresas, por exemplo, que têm atividade aqui no Brasil e também na China. À madrugada, ele está à disposição, ele pode ser chamado, ele pode ser acionado. Eu vejo muito pessoas que trabalham para empresas de fora, como por exemplo o IBM. IBM tem muita gente aqui de americana, Santa Bárbara, nossa região, que é contratada pela IBM, trabalha de home office e fica à mercê do país que ele tem que ser o correspondente. Então, Estados Unidos, que eu acho que tem 5 feriados no ano, ele vai folgar nos 5 feriados dos Estados Unidos e vai trabalhar aqui no dia do feriado nosso, porque fica de acordo com a forma que está sendo no país de origem, né? Então, aí, quando ele trabalha no dia aqui, que lá aqui é feriado, lá não, aí ele ganha em dobro, certo? Ele está à disposição, né? O fato dele estar trabalhando... um exemplo que a gente tem clássico aqui. Americana e Santa Bárbara. Tem gente que mora em Americana e trabalha em Santa Bárbara ou vice-versa. Aí em Americana é feriado, mas ele mora em Santa Bárbara. E aí ele vai se valer dessa situação. E o inverso também. Não, claro que não. Ele não trabalha em Santa Bárbara, ele trabalha em Americana. Se o feriado é em Americana, ele vai descansar, ele vai ter o direito de em dobro. Agora, se o feriado é em Santa Bárbara, não, é o local de trabalho, né? Depende muito da situação aí, porque nós estamos falando de algo que é à distância. Agora, pode se estabelecer em contrato, pode fazer banco de horas, depende. Aí é uma questão de contratar. Negociação. Exatamente. Como que é feito o controle de jornada de trabalho para quem está no home office? Então, se você estabelecer uma situação de jornada extraordinária, ou seja, estabelecer jornada, obrigatoriedade de jornada, você pode fazer isso por qualquer meio telemático. Você pode usar o WhatsApp, você pode usar o próprio e-mail, porque a hora que a pessoa vai acessar o e-mail, ele vai logar, né? Faz o login ali, a partir dali ele começou a trabalhar. E aí ele parou para a refeição, ele voltou. Existem várias formas. Você pode tem até aplicativos de celular que você pode fazer. E o empregador depois faz um controle disso, finaliza e vai ver se ele tem horas extras ou não. É que o teletrabalho é algo que é complicado, é algo que é recente, teve a mudança aí de 2017, nós tivemos a pandemia que ele veio aí, bombou, né? Sim, obrigou a gente a E é se uma adaptar. cultura que vai demorar ainda para ser implantado, porque eu penso que para aqueles que conseguem trabalhar em home office, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Porque ele tem ali a possibilidade de lazer misturado com o trabalho, ou, ainda que não seja lazer, ele pelo menos tem menos estresse, né? Agora, é difícil para o empregador, a maioria deles que trabalhava com uma situação presencial e passar isso para o teletrabalho. É difícil, porque aquela velha história, né, que é o olho do dono que engorda o porco, né? Então você está ali vendo o trabalho, a pessoa está trabalhando ou não, né? Mas eu acho que é algo que veio e vai ficar assim, com certeza. Para determinadas categorias talvez seja um pouco mais resistente mesmo, né? Mas para outras vai... Mas não dá, por exemplo, teletrabalho de faxineira, né? Exato. Existem cargos que não tem como. Não tem, é impossível.
Bom, e quais são as principais diferenças entre o trabalho e o trabalho presencial? O teletrabalho e o trabalho presencial? Olha, eu diria para você que muito pouco, tá? Quando você fala de condições de jornada de trabalho, nós temos as mesmas situações, pode ou não ter hora extra. É claro que você tem uma fiscalização natural e visual no trabalho físico ali sendo prestado, mas de modo geral, as diferenças são poucas, são poucas. Eu penso que é mais aí se você estabelece ou não jornada de trabalho, se você estabelece ou não aquela contribuição da empresa com equipamentos, com gastos, né? Se você for pensar, o teletrabalho é muito bom para muito empregador, porque ele diminui um posto de trabalho, ele diminui a quantidade de energia elétrica, é uma pessoa a menos dentro do ambiente. Aliás, eu tenho conhecidos aí que têm escritórios, tanto de contabilidade, que hoje que eles preferem essa situação, porque você tem menos gente dentro do ambiente de trabalho, né? O serviço é prestado hoje, é tudo via telemática. Você recebe, hoje não tem mais papel, a gente não tem mais um processo físico, né? Tem um processo eletrônico. No escritório de advocacia, eu exijo, né, que seja presencial no momento ali do atendimento, se o cliente quiser presencial atendimento também. Sim. Porque se for online, pode ser de onde a pessoa quiser, né? Agora, se é presencial, aí tem que estar junto. Agora, de fato, é possível e para o empregado também é vantajoso, porque ele vai ter uma flexibilidade. Tanto que a gente viu, na hora que começou as audiências online, as sustentações orais online, você via 300 advogados fazendo do carro. Eu fiz a sustentação do carro, parei no meio da pista, na verdade eu parei no estacionamento de um mercado e fiz no estacionamento do mercado uma audiência, fiz sustentação oral também na rua e dá essa possibilidade. A gente tem hoje os meios suficientes para isso. Sim. Mas eu acho até que o advogado, pelo menos eu, passei por um momento legal, depois eu comecei a perceber que a minha esposa estava aproveitando muito da minha presença em casa e fiquei doido para voltar para o escritório. Porque daí dobrou, né? A gente tinha que fazer o trabalho de advogado e o trabalho do lar. Aí a gente ficou doido para voltar. Vamos falar um pouco sobre contratos de trabalho intermitente. O que é o contrato de trabalho intermitente? O contrato de trabalho intermitente, que inclusive foi ratificado agora pelo STF, então ele é válido, né? É uma forma diferenciada, conforme a necessidade do empregador e também a possibilidade do empregado. Vou dar um exemplo aqui, um contrato, uma empresa, um restaurante, por exemplo. Ele tem movimento, geralmente, do sábado, da sexta para o domingo, né? Durante a semana, dependendo do negócio dele, se ele já tem uma clientela bem formada e tal, ele precisa de mais gente também. Mas tem muitos barzinhos que usam dessas pessoas. Então, um contrato intermitente eu estabeleço lá, através, né, lógico, das limitações ali, se ele vai ser uma duração de um mês, um ano ou mais, né? Ele pode ser também por prazo indeterminado, né? Mas eu posso usar menos vezes o empregado. O empregado pode trabalhar menos dias, então ele não precisa trabalhar 6 dias na semana, ele pode trabalhar 3 dias na semana. Existem formas também de, por exemplo, ele ficar intermitente, ele está dormente aqui, vou precisar de novo dos serviços daqui um mês. Então, conforme a regra lá, eu comunico ele com antecedência. Você tem interesse em vir? Tenho. Ele vem. Não tem interesse, ele continua dormente. O contrato continua, ele existe. E tem direitos. Tem direito a férias, 13º, fundo de garantia, exatamente como um empregado comum. A única diferença é essa intermitência. Ora se utiliza, ora não se utiliza, né? Ativa e desativa, conforme necessita. Sim. Eu posso usar por um determinado período, 1 mês, 2 meses, e depois a gente torna a ficar dormente. Vai da necessidade e possibilidade. Necessidade do empregador e possibilidade do empregado. E como que são calculados os salários nessa modalidade de contrato? Você pode estabelecer ele da mesma forma como um empregado comum. Tá? Talvez como horista fique melhor, né? Porque se for por... Exato. Horista, diarista, pode ser por quinzena, da mesma forma como um empregado normal, por mês, porque ele vai ao longo de, 6 meses trabalhando, ele recebeu salário por 6 meses, né? Então, é salário mensal,
né? Depende da forma como vai ser prestado o serviço, mas existem as mesmas modalidades que tem para o empregado normal, comum, né? Não que ele seja normal, né? Comum, contrato de trabalho, desculpe, assim como para o intermitente. A mesma situação. Eu tenho alguns clientes que são empresa, óbvio, né? Mas que são restaurante e que eles passam por alguns problemas, não é bem em relação ao contrato intermitente, é em relação à jornada, porque o cara tem que entrar às 11 da manhã, às 2 ele sai e vai precisar dele de novo das 6 às 10. Só que o intervalo entre os dois é muito grande, aí não pode, né? Tem que ter um limite. E você tem que ter uma autorização por acordo coletivo, tá? Porque essa situação, ele não fica à disposição, mas ele fica, de certa forma, atrelado, limitado. Porque à noite ele já tem, não dá tempo de fazer outra coisa. Exatamente. Aí você tem que ter isso por acordo coletivo, estabelecendo... Vou dar um exemplo clássico que é também de motorista. Empresas que fazem fretamento. Tá? Então, a pessoa vem ali, que eles chamam de pegadas, né? Ele vai... Primeira pegada dele começa às 6 horas da manhã, porque ele vai fazer o transporte dos funcionários da empresa XPTO. Ele vem, termina aquele ir e vir em 2 horas. E aí, a próxima pegada dele vai ser daqui 3 horas. Viu? Ele fica à disposição? Não fica à disposição? Se você tiver um acordo coletivo estabelecendo que não está à disposição... Tá? Esses hiatos, né, esses vazios que tem entre uma e outra jornada não são considerados tempo à disposição. E ele pode ficar dentro de um intervalo de até 8 horas. Mas eu tenho que ter isso por acordo coletivo estabelecendo um limite. Entre uma e outra pegada tem que ser no máximo, por exemplo, de 3 horas, de 5 horas, porque isso é um elastecimento do intervalo, não necessariamente de refeição, mas é uma forma que ele não está à disposição. Né? Mas se não tiver por acordo coletivo, ele está à disposição e vai ser considerado jornada extraordinária. Né? Você não está utilizando a mão de obra dele, mas ela está ali. Então você que trabalha numa empresa que está nessa situação, ou você empresa que está nessa situação, se você não estiver sob a luz, sobre o comando de um contrato, não um acordo coletivo, você está sujeito a ter que pagar hora extra se a pessoa depois colocar você na justiça do trabalho. Com certeza. Fica a dica, talvez isso já tenha valido todo o podcast para você. Férias anuais e 30 dias. Quais são os direitos do empregado em relação às férias? Nós temos uma condição aí de um empregado que trabalhe por 12 meses iniciais, né? E depois, ao término desse período que ele adquiriu, ele tem o direito a descansar, que pode ser de forma fracionada, desde que ele autorize, né? Com a mudança da legislação em 2017, o empregado pode fracionar as férias dele, porque ele não tem necessidade dos 30 dias, ele não quer ficar ali ocioso por 30 dias, ele pode fracionar, ele pode pedir para o empregador e falar, olha, eu quero gozar 5 dias de férias aqui. Vamos fazer? Ok. Ele vai lá e documenta, autoriza essa concessão. Porque eu posso fracionar até 3 vezes, mas eu também tenho uma limitação. O menor período não pode ser menor do que 5 dias. E o maior tem que ser necessariamente de 14. Então, eu posso fracionar isso em 3 oportunidades, mas mantendo essas condições. O empregado também tem o direito de vender parcialmente as férias, que é o abono pecuniário, né? Ele converte 1/3 do que seria descanso em salário, né? Lembrando também que nós temos uma regra de que eu não posso ter falta sem justificativas. Se eu tiver falta sem justificativa, e dependendo do total, ele pode até perder o direito às férias, né? Outra situação também que o empregado que se acidenta ou que se afasta por auxílio-doença pelo INSS e que ele fica dentro daquele período, né, aquisitivo, né, a gente fala de período aquisitivo, por exemplo, a pessoa foi admitida em 1º de janeiro de um ano tal. Até o dia 31 de dezembro daquele ano, ele completou um período de um ano para aquisição. Então, respeitada essa condição, ele vai ter direito aos 30 dias. Mas se ele se afasta pelo INSS por auxílio-doença ou auxílio-acidente, dentro desse período aquisitivo, por mais de 6 meses, ele perde o direito das férias. Então, são situações que excetuam. E as faltas, como eu mencionei, se ele tiver uma quantidade de faltas aí demasiadamente grande, ele pode também perder o direito às férias. A falta o cara fez por merecer, mas o afastamento não é justo, né? Porque não escolheu ser afastado e ele perde o direito às férias. Exatamente. Infelizmente, é a nossa legislação também. Agora, lembrando que ele só precisa trabalhar 12 meses para poder descansar 1 mês. No primeiro período aquisitivo, porque depois, 1 mês ele vai estar de férias.
E vai considerar como... Aí ele vai trabalhar 11, né? E é Sim. considerado, né? Sim. Para efeito, inclusive, de recolhimento de fundo de garantia, né? E para efeito de contribuição previdenciária também. Ele tem direito a utilizar isso depois para aposentar-se, né? Então, você que sempre fala que a legislação protege o empregado, olha aí um exemplo que, em relação a ele ter sido afastado e perder o direito aí às suas férias. E o empregador tem o direito de dar nos 12 meses seguintes, quando ele escolher, certo? Sim, sim. E dentro dessa condição, também tem uma penalidade para o empregador. Se ele não cumprir dentro desse período concessivo, que são os 12 meses seguintes, ele pode pagar... Bom, vamos imaginar que ele concedeu fora e ele pagou as férias e o terço, mas ele pagou fora do prazo. Ele tem que pagar a dobra. Né? Ele tem que pagar mais uma vez, tanto as férias quanto um terço. Quando não se dá as férias e não se descansa e não se paga, e a pessoa ajuiza uma ação, ele tem direito a receber em dobro, porque ele nem recebeu a primeira vez. Né? Então ele tem direito a receber em dobro, tanto as férias quanto o terço de férias. Ou seja, quando você está em férias, você recebe seu salário e mais um terço de indenização, né? Aliás, chama de terço indenizatório, né? Sim, um terço, né? Que está na Constituição de 88, né? Perfeito. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? É minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você.
Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. É possível, bom, você acabou de falar sobre ser possível fracionar as férias. Lembrando também que nós temos uma exceção a essa regra das férias, que é o empregado doméstico. O empregado doméstico, ele pode também fracionar em 2 vezes, tanto o empregador quanto o empregado, eles podem fracionar, mas ali eu tenho uma limitação de no máximo 2 vezes. Então, entendi, 15, ou 20, 10. E o período não pode ser menor do que 14. Então aí eu tenho que estabelecer essa situação. Um deles? Um deles tem que ser, não pode ser menor do que 14. Pode ser 6 e pode ser 14, mas pode ser 7 e... 7 não, 5 e 15, né? Mas um dos períodos tem que ser pelo menos 14, não pode ser menor do que esse. Isso em 3? Em 2. No caso do empregado doméstico é no máximo 2 vezes. Tá, perfeito. Bem simples, né, trabalhista? Vai aprender. Prêmios e abonos. O que são prêmios e abonos no contexto do direito do trabalho? O prêmio, quando você tem ali uma situação extraordinária, tá? Você, por exemplo, é um vendedor e a empresa estabelece uma meta. Se você extrapola essa meta, você pode ganhar uma premiação, que pode ser de qualquer forma. Uhum. O prêmio, ele excede o comum, o ordinário, né? Certo. É essa situação. O abono já não, nós podemos estabelecer isso, por exemplo, por convenção coletiva, né? Algumas categorias fazem isso. Ao invés de dar um aumento maior que vai impactar num determinado período, que, por exemplo, algumas categorias são em novembro, né? Que é o aumento salarial, né? E aí impacta ali, 13º, você vai ter um aumento, então eles vêm com uma proposta que é um abono. Ele é um salário, porém ele não é base de cálculo para férias, 13º e fundo de garantia. Então ele tem ali momentaneamente, ali em 2 meses, algumas categorias fazem isso, que ele ganha aquele plus salarial, embora não seja salário. E ele não é base de cálculo, né, para pagamento de direitos. Então são situações aí que excetuam, mas via de regra nós temos na convenção coletiva estabelecendo isso, tá? Ou às vezes até o governo, uns tempos atrás, que vinham com um abono ali, né, com um aumento do salário sem impactar na folha de pagamentos, né? Isso aconteceu algumas vezes comigo quando meu cliente, empresa, queria dar algo a mais para o funcionário, para ter o crédito dele. Por exemplo, é o gerente, eu quero dar uma comissão para ele. Peraí, comissão não, vamos falar em prêmio, vamos falar em outra estratégia, para isso não integrar o salário. Então, explica direitinho qual é a diferença entre prêmio e abono para esses fins. O prêmio, basicamente, é o seguinte, é quando você remunera algo extraordinário. Tá? Você estabelece uma forma de premiar... Talvez uma meta, bateu a meta, ganha o prêmio. Exatamente. O que o empregador faz, erroneamente? Ele estabelece ali algo que é salário como prêmio. Salário, ele está sendo remunerado o serviço prestado. O prêmio, ele está sendo remunerado a excelência, a melhora daquilo. Né? Se você pensar aí como uma meta, quando ele bate aquela meta, ele vai... Por exemplo, você vai vender 1 milhão, a sua comissão é 3%. Se você vender mais do que 1 milhão, você vai continuar ganhando seus 3%, que é a remuneração do serviço prestado. Mas porque você bateu a meta, eu vou te dar uma viagem para Paris, sei lá, alguma coisa do gênero. Tá? Então, são situações que você está premiando. E o abono, não. Ele independe da produção da pessoa. Você tem ali um acréscimo salarial que algumas vezes pode não ser salário. Pode não ser salário. Ou ele é momentâneo, só tem um plus ali por alguns meses. Isso é possível também. Ok. E quais são as regras para a concessão desses benefícios? No caso do prêmio, como a gente sempre fala, acordado, documentado, isso fica sempre muito mais fácil. Pode ser por acordo coletivo, pode ser de forma individual ali, empregado, empregador, mas tem que ter uma regra bem clara e ficar bem certo de que isso não é salário travestido, né, de prêmio, né? Se for todo mês, já vai acabar incorporando. Com a mudança de 2017, não.
Certo. 2017 ele estabeleceu que mesmo sendo pago de forma, vamos dizer assim, com certa periodicidade, não muda. O prêmio que a gente tinha anteriormente a 2017 era algo que tinha que ser assim, tem que ser vez ou outra para quebrar essa condição de habitualidade, que a habitualidade já viraria salário, né? Integra o salário. Nós temos, por exemplo, o PLR, ou PPR, né? Participação nos lucros ou resultados, ou Programa de Participação nos Resultados, que você faz via convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? Estabelecendo ali quais são as regras e se ele se for atendido, pode ser de forma individual, pode ser de forma coletiva. Esse sim tem que ser feito no máximo em 2 vezes, porque senão 2 vezes por ano. Porque aí senão você muda essa situação, ela passa a ser de uma característica salarial, além do que o imposto de renda ali, né, que vai vir incidir também. Ele incide sobre o PLR. Ele incide sobre o PPR. Porém, quando você tem ele de forma mensal, ele não é PLR, ele é salário. Então, aí tem um impacto não só de imposto, mas também de contribuição previdenciária, né? O INSS. Perfeito. O que é equiparação salarial? Equiparação é quando você tem, dentro de uma mesma empresa, pessoas que fazem a mesma função com salários diferentes. Por exemplo, uma pessoa que é um mecânico, e que o colega do lado dele também é mecânico, e ele faz as mesmas coisas que esse, ele tem direito ao mesmo salário. Mesmo tempo de empresa. Você tem as regras para poder estabelecer. Então, por exemplo, se eu tenho um mecânico que é admitido na empresa hoje, com um salário de R$ 1.500, mas lá na empresa já tem um outro mecânico que tem um salário de R$ 3.000, eu tenho que fazer as comparações. Uma delas é tempo de casa. Se ele tem um tempo de casa de 5 anos, eu já excetuo essa condição de equiparação. Okay. Se eu tenho um tempo na função, e aí não de casa, de 2 anos, mais do que 2 anos, eu também não consigo equiparação. Tá? E não é necessariamente todos esses requisitos. Tá? Tem mais um ainda para o final, mas não necessariamente todos. Basta que não tenha um desses. Aí já se perde. Tá? Outra situação, mesmo trabalho, nós estamos falando, não é só o nome da função, mas as mesmas atividades, com a mesma condição técnica, tá? Com a mesma produtividade. Se você tem uma pessoa que trabalha com salário diferente, mas produz menos, né? Até o conhecimento técnico, né? O tempo na empresa, independentemente de qual seja, nessa ou anteriormente, a pessoa pode produzir mais. E aquele que está sendo equiparado, né? Olha, eu quero equiparar aquele salário, se ele tem uma condição, né, de perfeição técnica e qualidade, quantidade maior, também não tem essa possibilidade de equiparação. Eu estou falando dentro do mesmo estabelecimento. E quando que a pessoa adquire? Por exemplo, eu estou lá, entrei como mecânico, ganho meus R$ 1.500, e eu sei que tem outro lá há 5 anos na empresa e que ganha 3. Mas um dia eu vou ter já um tempo de casa que poderia galgar aí a equiparação. Quando que isso poderia acontecer? Ou nunca vai acontecer porque o outro sempre vai ser mais velho que ele? Na verdade, ele tem o critério da antiguidade, né? E também vai ter o critério dos 2 anos na função. Ele tem mais do que 2 anos, porque essa distinção vai ser permanente. Agora, você também tem que pensar dentro do mesmo estabelecimento, porque você tem empresas que têm vários estabelecimentos, um em Americana, outro em Santa Bárbara, e você não pode se equiparar a essas pessoas. Aquele que trabalha numa outra... em outra unidade... Você não tem essa equiparação, você tem que estar dentro do mesmo estabelecimento. Antes havia a possibilidade até dentro de uma mesma região metropolitana, mas aí com a mudança da lei, que estabeleceu outros critérios, aí não mais. Entendi. Era uma coisa que eu fazia muito, eu lembro, na minha época. Balconista que um recebia mais que o outro, às vezes era o queridinho, tinha um valor a mais, e aí se ferrou, que todo mundo vai ter que ser queridinho, a régua vai ter que ser lá em cima, né? Outra coisa que também excetua, né, que você não tem condição à equiparação, né, você tem um quadro de carreira, independente, né, de ser registrado ou não lá no Ministério do Trabalho, porque caiu também essa obrigatoriedade, mas você estabelece lá a distinção entre as funções. Então, por exemplo, um mecânico A, B e C. Então, considerando que o mecânico A seja o top de linha, o B o intermediário ali e o C
o que acabou de entrar na empresa. Então, se você tem regras bem claras estabelecendo a distinção entre as funções, as diferenças, tá? Critério de antiguidade, não, o A tem que ter mais de 10 anos na empresa, o B tem que ter pelo menos 5, e o que acabou de ingressar, ele vai ter que chegar aos 5 para ter um salário do B, e ele vai ter que chegar aos 10 para ter o salário do A. Lembrando que a gente fala de equiparação salarial, condições especiais para cada um ali que tem alguma coisa diferenciada, por exemplo, um plano de saúde, um convênio médico, eu não vou equiparar. Eu entro na empresa, havia um critério de plano de saúde, né, para aquele, e eu consegui a equiparação salarial, mas eu, como fui admitido, não tenho esse plano de saúde, eu não posso ter essa mesma garantia aqui. Eu tenho a equiparação salarial, o próprio nome já diz, salário. Não, os benefícios. Não, os benefícios não. Essa questão de quadro de carreira, né, plano de carreira, é muito inteligente, porque já fica ali sistematizado, mas eu me lembro de empresas, vou até dar o nome porque ela não existe mais, eu lembro da TES, que contratava a pessoa, dava curso e ia aumentando o salário dele, e aí até que chegava um momento que era mais inteligente mandar embora e contratar de novo o pessoal para pagar o salário base, do que continuar dando os benefícios para quem já estava lá há mais tempo. Só que é uma burrice, porque você investiu na pessoa, deu curso para a pessoa, capacitou, e agora que ela tá filé, manda embora para pegar outro cru. Isso acontecia muito, né? Isso eu tô falando há 15, 20 anos atrás. Nessas situações, por exemplo, quando você tem isso veio com as convenções coletivas. Você mandava embora aquele contratava mais barato. Esse mais barato vai entrar na função deste, que saiu. O salário de substituição, olha, eu estou fazendo a mesma função. Essa pessoa foi mandada embora, eu estou fazendo a mesma coisa. Ele buscava e conseguia, se tiver na convenção coletiva também. Uma coisa que a gente pode também comentar, que às vezes o trabalhador acha que, poxa, tem um cara lá que faz a mesma função que eu, e ele ganha mais do que eu, mas tem uma situação que excetua também, que não tem direito. É aquele que está em processo que foi reabilitado e tinha um salário grande, um salário alto naquela função e veio para fazer outra função. E eu vou pedir equiparação a ele. Ele não pode ter redução salarial, porque ele tem essa condição, e eu não tenho direito a equiparar. Isso também não é possível. Eu não posso equiparar, por exemplo, o subordinado, o empregado que tem o subordinante dele lá, o superior dele, que ganha mais. Mas eu faço a mesma função que ele, mas ele tem... você é subordinado a ele. Ele te dá ordens, ele manda fazer isso ou aquilo. Também não é possível equiparação salarial. Perfeito. E... bom, acho que você já respondeu tudo, que tinha outras questões aqui das condições para equiparar e também dos critérios utilizados. Bom, a gente vai agora para o terceiro quadro de frente para a sentença. Percebi aqui que o nosso roteiro, para quem não sabe, o Ventura, acho que ninguém sabe disso, a gente já tinha feito um podcast muitos e muitos meses atrás, eu digo quase um ano atrás, e tivemos problemas na filmagem. Estava em outra casa de filmagens, aí deu um probleminha, então a gente perdeu o áudio, e agora a gente demorou para conseguir casar as agendas novamente, mas agora casamos. E naquela época eu não tinha ainda o quadro de frente para a sentença, mas hoje temos e não podemos ficar sem. Então criei aqui algumas perguntas, das quais, repito, você tem direito de responder e tem direito a recorrer. Recorrer significa não responder, tá? Fica para um outro dia. E respostas rápidas, tá? Que é a questão mais de papum. Então vamos lá. Tempos atrás, a gente, com essas reformas trabalhistas, teve a questão da sucumbência, ou seja, o empregado que entrar com a ação pedindo, e isso era muito comum ver, né? Quero 200 mil reais em indenização, danos morais. Era o SPP, se pegar, pegou. Ele entrava, pedia, se o juiz desse, bem, se não desse 50, bem também, e por aí vai. Só que aí veio uma regra de ter sucumbência para o empregado. Então, sucumbência é normalmente 10% do valor da ação para o advogado vencedor. Então você entrou, pediu 200 mil, perdeu, não ganhou nada, você depois tem que pagar 20 mil reais para o advogado vencedor, né? Quando essa regra veio para trabalhista, deu uma enxugada muito grande. Então o pessoal ficou com o pé no chão, falou, eu não vou pedir 200 mil porque o juiz não vai dar 200. Talvez dê 10. Aí ele pede 10. Por quê? Às vezes o cara nem zerava o pedido. Às vezes ele pedia 200 mil e ganhava 30 mil. Legal. 30 mil você não perdeu, mas você perdeu 170 mil, você deixou de ganhar 170. Então dos 30 você vai ter que pagar 17 de sucumbência, aí um anulava o outro praticamente. Então deu aí como
as pessoas de fora, principalmente eu, chamavam isso, deu uma moralizada. Agora as pessoas não estão mais viajando antes de pedir as coisas. Mas muitos advogados eu lembro que foram totalmente contra, até porque muitas vezes nesse tipo de coisa você ganha e não leva. Você vai mandar o empregado pagar a sucumbência, o empregado tá desempregado, não tem condições, não vai pagar e acaba virando um crédito para nunca mais. A minha pergunta é, como que está hoje essa questão de sucumbência e qual foi a sua sensação sobre essa imposição? Bom, eu vou começar pela segunda parte da pergunta. Eu penso que você deve estabelecer sim, mas o problema não é estabelecer com uma forma de acabar com essa cultura do pede um absurdo e alguma coisa você leva. O critério é da gratuidade de justiça, ou seja, aquele que declara que é pobre na acepção do termo, que não pode demandar em juízo sem prejuízo dos proventos dele. Aí é que tem que ter o critério. Na área civil, você sabe bem disso, não basta você pedir a declaração. Olha, me dá gratuidade de justiça. Não é presumida. Você tem que comprovar essa situação. Tá? Então, quando a gente tinha pela lei anterior, estabelecendo que o sindicato declarava que ele estava sendo assistido pelo advogado do sindicato, ele não pagaria as custas do processo. Então, ele declarou ali nessa condição. A lei estabelecia essa situação. Isso se perdeu. Isso daí é que deveria ter um regramento. Hoje tem um posicionamento que basta o empregado declarar e a empresa que prove o contrário. Eu penso que você está postulando, você tem que provar que você não tem condição. O cara está desempregado, ele pode estar até desempregado, mas vai ver a conta bancária dele lá. Qual que era a atividade dele antes? Ele era um alto executivo, né? Então, a questão, penso que o erro está na forma da declaração e na forma de comprovação. Tá? Que aceita a hipossuficiência. Exatamente. Tá? Então, você tolher, você cortar, você impossibilitar a pessoa do direito de pedir, não, isso é errado. Agora, o que teria que ter era um bom senso dos advogados. Né? Que eu já cheguei a ver um caso de um trabalhador que entrou com uma ação de acidente de doença ocupacional que tinha fimose. Não tem a mínima ligação com o trabalho. Tá? E atualmente teve uma decisão já do STF que pacificou essa situação. Você como advogado da empresa, pode executar sim, desde que você comprove dentro do prazo de 2 anos que vai ficar suspenso, né, aquele honorário que o juiz vai condenar, ele condena. Ele só estabelece essa suspensão por até 2 anos. Se você comprovar que nesses 2 anos ele mudou o status dele de pobre, né, na acepção do termo. Começou a trabalhar em algum lugar e tal. Você tem como comprovar que ele pode ter ganho na Mega Sena, por que não? Mudou o status dele, eu vou lá e comprovo. E o juiz vai falar, não, cita para pagar sob pena de ser penhorado. Né? Então houve essa mudança, mas vamos pensar aqui o seguinte, não há sucumbência para o advogado da empresa, não há. São raras as exceções, porque basta uma mera declaração de pobreza e simplesmente está suspenso. Vai ficar isento. Perfeito. E outra questão polêmica que eu trouxe aqui, a gente estava conversando antes, eu vejo que muitas vezes o advogado trabalha no escritório grande, muitas vezes trabalhista, passa a vida lutando por direitos, e às vezes pequenos direitos do seu empregado, né, do seu cliente, que é empregado, mas não olha o próprio umbigo, não olha a própria situação. Então o advogado, quando ele entra no escritório, ele não tem direito a hora extra, porque ele é um parceiro, ele é um associado, ele não tem direito a férias, 13º, quando ganha as férias não tem 1/3 a mais. Então, como você enxerga essa contradição? Né? O advogado que briga tanto pelos outros, raros são os escritórios que realmente vão ver o piso da categoria, vão pagar com carteira assinada, vão pagar hora extra. Eu acho que eu nunca vi. Tá? Talvez escritórios grandes em outras cidades aí façam isso. Escritório, estou dizendo Demarest, esses escritórios, né, Lima Júnior, mas no nosso meio aqui não conheço um advogado que tenha carteira assinada. Conta para mim essa contradição. É casa de ferreiro, espeto de pau, né? Total. Exatamente isso. Na realidade, quando você começa uma relação de trabalho, de emprego, né, você estabelece as regras. De emprego, geralmente você vai para a convenção coletiva ou para acordo coletivo, as regras, além da CLT, estão ali. Mas uma relação de trabalho em que eu vou ser um prestador de serviço, que é exatamente a diferença entre o empregado e o prestador de serviço, é não estar subordinado, não cumprir horário,
né? Aí você é um prestador de serviço. Então, é aquele advogado que trabalha contigo ali e fala assim, hoje eu não venho e não venho. Hoje eu vou ter audiência minha lá do convênio e tô indo tenho minhas fora. coisas próprias e tal. Lembrando que a gente tem uma situação que pode gerar vínculo. Aquela obrigatoriedade de cumprimento de horário. O prazo é algo que é obrigatório, independentemente da relação que você tenha. O atendimento do cliente, né? Enfim. Agora, cumprir horário, você não pode se afastar, você tem que justificar a sua ausência, aí é uma relação de emprego. Então, o que eu penso é que vai estabelecer uma relação de trabalho. Então vamos deixar bem claro as regras. Eu estou sendo contratado como prestador de serviço. Não queira me tratar como empregado. Uhum. E eu, como estou estabelecendo contigo essa situação, eu tenho que lembrar o seguinte, estou sendo contratado como um PJ, né, um prestador de serviço, e quando eu sair, a saída vai ser igual. Então, combinou? Está combinado? É o que está valendo. Eu vou ser empregado? Então registro. Eu não vou ser empregado, vou ser um prestador de serviço? Então não me põe rédea, que eu tenho a liberdade para prestar o serviço. Tá bom. Não dê nomes, mas você conhece algum escritório americano que tem pessoal na CLT bonitinho assinado? Não conheço. Agora, a última pergunta. Eu coloquei aqui gravata de crochê, porque é um estigma. Eu lembro que quando eu morava em Campinas, fazia faculdade, tinha um advogado, acho que ele morreu, inclusive, recentemente, que ele tinha o hábito de ir todo de verde e amarelo, ele só usava as cores da bandeira do Brasil. Advogado bem conhecido em Campinas. Eu não me lembro o nome dele, mas ele tinha um Fusca verde e amarelo. Fusca verde também, E ele era muito polêmico, gostava de ser o extravagante, né? Mas esse é o extremo. E aí tem aquela coisa, o estigma do advogado parecer um Agostinho Carrara, assim, que seria o trabalhista. Eu discordo, advoguei muito, né, por um bom tempo na trabalhista, não vi essa situação, mas rola esse estigma. Mas eu conversando com o Fábio Capone, ele falou sobre as vestimentas que os advogados, por vezes, estão agora nessas audiências online. A falta de noção. O que você assistiu, presenciou na sua esfera? Porque é o que você pode dizer, se quiser falar de outras também não tem problema. É que eu posso falar do meu lado, mas eu vejo, principalmente de testemunha, réu, a forma que tá. Mas a gente não tem que cobrar a testemunha nem o réu, a gente tem que cobrar a nossa categoria. O que você observou nesse momento agora de audiências online dos absurdos de investimentos aí? Eu tomei um pito. Eu tinha uma sustentação no TST, e aí o que aconteceu? A pressa, a correria que eu tinha que pegar a filha. Eu estava logado lá desde, 9 horas da manhã. Minha filha estuda aqui próximo, aqui, né, em Santa Bárbara, e a saída dela era 15:45. Olha o tanto que eu fiquei esperando. E a hora que ninguém vê isso, né? Me chamaram, exatamente a hora que eu estava chegando na escola dela. Eu parei o carro, porque eu fiquei ali com a câmera fechada, que a gente fica, né, até ser chamado. E aí eu parei o carro e eu tomei um pito. Eu queria me lembrar o nome da ministra lá, mas enfim, não vou lembrar agora. Eu tomei um pito dela porque eu estava sem o paletó. Eu estava dentro do carro e buscar minha filha. Aí só fiquei ali, até por curiosidade. Eu não iria fazer a sustentação, eu ia ouvir só o voto. Tá? E aí eu também, doutor, não está com paletó e tal. Eu pedi escusas, falei, olha, eu fiquei esperando desde as 9 horas, logado, eu preciso vir buscar a minha filha, é a minha cliente mais importante. Aí eles relevaram. E a minha intenção era só ouvir o voto. E que no final das contas, essa ministra ainda pediu vista, porque ela ficou em dúvida ali da decisão. Mas no final das contas deu a decisão, foi unânime, foi 3-0. Eu lembro que uma conversa lá atrás, no começo da advocacia, com um juiz que era amigo de uma amiga, e ele falou exatamente o seguinte, que isso nós temos na OAB de estar bem trajado, né? Nós temos lá no nosso estatuto. Urbanidade, mas assim... Exatamente. Então, eu lembro até de uma situação quando fui fazer uma audiência com o doutor Gastão Hilst Neto, na segunda vara, civil, quando eu ainda fazia alguma coisa civil lá pelo escritório, eu tive que pedir um paletó emprestado, porque eu não ia poder. Eu estava no fórum e me pediram, faz a audiência. E eu estava sem paletó, estava só de camisa e gravata, e eu tive que pegar um paletó emprestado. Aí eu falo para você o seguinte, é total descaso. Tudo bem que debaixo aqui da mesa, né, que a câmera não aparece, o cidadão pode estar de chinelo de dedo e de bermuda, mas ele tem que estar bem trajado.
Tá? Sempre que eu ia até o fórum, hoje não, a gente não vai mais ao fórum, tanto civil quanto trabalhista, o paletó estava. Você vai despachar com o juiz, você vai com o paletó. Um calor desgraçado, mas a gente tem que usar. É o hábito que faz um monge, a gente tem que usar. Né? Então, eu penso que o pessoal abusou muito dessa situação, viu? E eu vi muitas coisas muito engraçadas aí, situações hilárias de testemunha debaixo da mesa, advogado batendo boca com o juiz, xingando, achando que o som está desligado. Exatamente, são as situações que a gente tem que lembrar o seguinte, a única coisa é só que a gente está frente de uma câmera, mas é como se fosse o mesmo ambiente. Olha, a questão da urbanidade, né, de respeitar e ser respeitado também. Nós também temos o direito de ser respeitado, nós não podemos ser desrespeitados por ninguém, nem por juiz, nem pela parte contrária, nem mesmo pelo serventuário, por ninguém. Assim como a gente deve respeito, né? Eu vou dizer que em sustentação oral, eu não sei se na trabalhista tem essa formalidade, essa liturgia, mas no criminal tem muito de usar a beca. Então, no Tribunal de Justiça é obrigatório. Se você não tem beca própria, você vai passar na OAB, pegar uma beca que tiver lá e usar. É obrigatório o advogado trajar a beca durante a sua sustentação. Mas no online, não é obrigatório. Mas o que eu sinto eu sempre faço de beca e por diversas vezes eu sou elogiado por estar de beca. Então eles gostam de ver. Isso é legal, você tá muitas vezes num caso que é 3-0, 3 contra você. Se você consegue chamar a atenção dele para algo que é tão simples de se fazer, né? Simplesmente vestir a beca, então vale a pena, fica como recomendação. Também é a mesma situação que a gente tem nos tribunais, aí, tanto os regionais quanto o Tribunal Superior do Trabalho, ali estando no ambiente, tem que ter a beca, tem sempre uma beca de disposição. Online não, online aí eu vi alguns poucos colegas. Eu vi alguns poucos colegas, eu acho que não dá para encher uma mão que eu... Inclusive fazer em pé, também é outra coisa que eles gostam. Posiciona a câmera, faz em pé. Eles elogiam no final, poxa, que bom que você falou em pé, que tal, que você respeitou a nossa liturgia. Não foi uma vez só, foram diversas vezes. Olha, interessante. E aí, para mim, eu passo desse pressuposto. Quanto à beca, eu vou adquirir uma, com certeza, que eu acho que é uma coisa que fica no meu escritório, fica até como decoração. Então, isso aí que você usa, isso aqui eu uso para o júri e uso para sustentação oral. Fica lá. E o júri, parabéns, é uma coisa que eu infelizmente não fui para a área criminal, né, para o direito penal, mas realmente muito, muito interessante. Mas você sabe que por diversas vezes eu recebo pedidos de colegas que são de outra área, por exemplo, você, 30 anos advogando na trabalhista, nunca vai fazer um júri, e fala assim, deixa eu ir um dia junto, para sentir a emoção, ver como é, porque faz parte da advocacia, mas eu nunca vou fazer sustentação no TST, nunca vou fazer no TRT, mas não tenho essa vontade também, mas às vezes essa experiência, uma vez na vida eu fiz, acompanhei lá, foi legal. Eu acho que vale a pena, né? Faz parte da advocacia. Eu não me lembro, mas acho que naquela outra conversa que infelizmente teve um bugzinho aí, que a gente fez outro podcast, o que me levou ao direito foram duas situações especificamente. No segundo ano do colegial, antigo colegial, que hoje é o médio, né? A professora perguntando, vocês já escolheram o que vocês vão fazer? Porque o terceiro ano já está na porta do vestibular, E foi perguntando para um, para outro, eu falei que eu ia fazer economia. Ela deu risada na minha cara, assim, falou assim, viu, você é economista? Você gosta de uma confusão, vai fazer direito. Ela é advogada, é viva ainda, essa minha professora. O nome dela é Manuela, não foi por acaso que o nome da minha filha também chama Manuela. Que legal. Ela já teve a oportunidade de saber, infelizmente não a encontrei, ela mora lá no Guarujá, né, na minha terra natal. E a outra situação foi numa conversa com uma colega do terceiro ano, que ela contou para mim uma história de Rui Barbosa, de um júri que ele fez, e que ele absolveu por 7-0 um transeunte ali, um sem-teto, né, coitado, que matou um adolescente, porque ele passou muitos anos sendo xingado, né, tacaram pedra nele ali, de umas crianças de uma cidade. E numa certa vez, eu não sei se isso é verdade, ela me contou essa história, nunca fui ver se é verdade, mas isso me chamou a atenção. E ele acabou, de tantos anos ali que ficou, né, sendo maltratado, ele acabou pegando uma desses adolescentes e matou. E foi a júri popular. Depois, na hora da rap, como fala, da parte oral lá a gente faz a nossa tese, né? Faz a sustentação nossa. O Ministério Público lá, o promotor veio e fez a sustentação dele. Aí, peroração. Ele vai inventando os nomes mais bonitos.
E aí Rui Barbosa veio, se apresentou, levantou lá e falou: excelentíssimo senhor doutor juiz, representante do Ministério Público, senhoras e senhores jurados, demais aqui presentes. Fez uma pausa. Excelentíssimo senhor juiz, representante do Ministério Público, senhoras e senhores jurados, demais aqui presentes. Outra pausa. Excelentíssimo senhor juiz, representante do Ministério Público, demais jurados e demais aqui presentes. O que ele foi falar de novo, né, com aquela velocidade absurda que ele estava, o promotor falou: o senhor não vai parar com essa palhaçada, não vai começar? Se o senhor em alguns minutos se irritou, o senhor imagine ele por anos a fio recebendo o que ele recebeu. Foi só isso, 7-0. Então, o júri dá essa liberdade poética para o advogado, né? Então, a gente tem essa possibilidade de mexer com o âmago, mexer com a pessoa de uma forma diferente. Diferente da petição, que você vai ter lá o cabeçalho, endereçamento... Que é frio, né? Não papel, tem emoção, né? Exato. Por mais que você ponha, né? Eu costumo, inclusive, iniciar, porque todo mundo inicia, todo mundo mesmo que eu conheço, exceto quem me ensinou. Inicia falando, né, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente do tribunal do júri, depois você cumprimenta o promotor, os serventuários, os jurados, o réu e a banca de defesa, os público presente, tal. Eu começo fazendo uma citação análoga, né, ao que eu preciso, mas muitas vezes totalmente lúdica, e depois que eu faço a apresentação. Então, quando eu faço citação, você fala: será que ele não sabe fazer? Né? Sério que ele não vai cumprimentar as pessoas antes? Sério que ele vai fugir totalmente da liturgia? Então isso já dá uma quebrada, né? Já vai mostrando. Você fala que é igual um livro que você para de ler nas primeiras folhas, se você não gostar do livro. Uma série, você para de assistir no primeiro episódio, até menos que isso, se não for boa, se não te cativar. Uma peroração é a mesma coisa. Então, quando você vai falar, você tem que começar de um jeito impactante e diferente para atrair para você. Chamar a atenção. Começar. Eu quero encerrar esse quadro de frente para a sentença e vou só fazer mais um adendo, mais uma pergunta, porque eu quero aproveitar essa situação sua, que é um tanto quanto diferente, né? Você está vivendo algo sui generis, que é pós anos e anos trabalhando no escritório. Dicas para o advogado que está lá dentro do escritório, que está, sei lá, galgando um dia ter a carreira solo, ter um próprio escritório, ter o próprio nome, ou até mesmo aquele que está começando hoje, né, se formou e quer começar já tendo um próprio escritório. O que você pode dizer para esse advogado? Bom, primeira coisa é ter vontade de empreender. Né? Se você não tiver essa vontade, se você não buscar isso, né, lembrar que você tem que ser sempre conhecido, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? Se você tiver a oportunidade de participar de um clube de serviço, um clube associativo, que você seja visto, né? Que você não precisa sair falando com todo mundo, entregando cartãozinho, não é isso. Você tem que saber o momento em que você deve mostrar e vender o seu serviço. Aliás, a gente tem que aprender a vender o serviço, porque como é que você faz? Como você sai para vender o seu serviço? Hoje a gente tem um pouquinho mais de liberdade, né? Que a ética nos deixou aí para fazer algumas propagandas, Instagram, né? Falar sobre algum assunto específico, né? Mas eu penso que eu acho que o mais importante é isso, é saber ser empreendedor, né? Você saber fazer o negócio, não ter medo. Eu lembro que quando eu comecei a advogar e quando eu fui prestar o meu compromisso ali, pegar minha carteira da ordem, aliás, lembrando, advogados, não é carteirinha não, tá? Carteirinha a gente tem no clube, é carteira da ordem, tá? Lembrando que é algo muito mais importante, tem muito mais peso. E eu ouvi da pessoa que estava conduzindo lá a cerimônia, falou exatamente o seguinte: quando você não souber, busca um advogado mais antigo, mais velho ali na profissão, para ele poder te dar uma ajuda, tá? Até hoje, eu converso com colegas e colegas conversam comigo que têm anos de advocacia, porque tem uma situação ali, você já vivenciou isso? Você já viu isso? Né? Então não tem nada que nós advogados não possamos saber. Nós temos livros, nós temos a internet aí para buscar informações, né? Pensar no diferencial, volta e meia tem uma tese nova, uma situação nova, né? Então se você for um empreendedor, saber vender o seu negócio, tiver ética, né? Ser visto,
para ser lembrado, eu acho que é o essencial. O resto, com o tempo, vem. Lembrando que uma advocacia não se faz da noite para o dia. Não se faz em uma semana, um mês, em 5 anos. Se você fala aí numa advocacia para ser, né, com nome, ter pujança, né, são os 10 anos. Né? Então, não necessariamente o seu escritório, mas a advocacia. Lembre-se que você é o seu escritório. Você não precisa necessariamente ter uma sala, algo físico. Nós temos a possibilidade de coworking e tudo mais. Né? Então, lembre-se que é você ter postura, saber falar e saber agir em relação aí a forma como você pode vender seu serviço. Perfeito. Eu vi esses dias uma enquete, né? Sabe como que você faz para descobrir se uma pessoa é advogado? Não precisa fazer nada. 5 minutos ele vai falar, sou advogado. E é verdade. Bom, eu acho que o programa foi muito bom. Eu vou pedir para o Ventura se despedir do nosso público, por favor. Bom, antes de mais nada, de te agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho, reforçar que hoje eu estou em carreira solo, aí estou reiniciando, né? Sozinho, sozinho não, eu e a doutora Daniele, por um acaso também é minha esposa. Sou novo, tenho 56 anos, pretendo ficar na advocacia aí até os 80, 90, enquanto Deus me deixar. Às vezes eu vejo sustentações de advogados, principalmente lá de Campinas, que tá no tribunal da 15ª região, que são como eu falo assim, são feitas loas a ele, parabéns, né? Você está há bastante tempo na profissão, né? É sempre muito querido, né? O nome, e isso é um diferencial. Não só pela sustentação, mas principalmente pelo carinho, pelo reconhecimento, né? Então, eu penso que você não é só advogado, você tem que ser advogado, estar dentro dessa condição. É você mostrar o seu lado, não se intimidar com um juiz ou com a parte contrária, com o advogado da parte contrária. Você tem o direito na sua mão. Você tem que se valer dele para poder defender o seu cliente, no limite da razão, sempre. Não precisa se estapear com o advogado da parte contrária, não precisa bater boca com o juiz, né? A gente tem que saber, o máximo eu trato bem para ser tratado bem. E nós temos esse direito, está lá no nosso estatuto, né? E isso é muito importante. Então, eu gostaria mais uma vez, e por último, agradecer a oportunidade. Espero ter outras oportunidades de voltar aqui, falar sobre outros assuntos. A hora que tiver alguma coisa polêmica, chama aí que a gente fala especificamente, né? E muito, muito, muito obrigado. Como não é muito meu métier, eu peço o inverso. Quando tiver algo polêmico, me avisa. Renan, preciso ir lá para falar isso aqui para o seu público porque vai ser legal. Farei isso, com certeza. Ventura, mais uma vez, obrigado por ter topado o convite, obrigado por ter vindo, esclarecido tantos temas. A gente foi super sortido aqui, passamos por diversos temas que são polêmicos, muitas vezes não são esclarecidos. O cara recebe prêmio, mas não sabe direito o que é prêmio. O cara já viu o amigo pedir equiparação salarial, mas não sabe o que é isso. Ele ganha as férias quando o patrão bem entende, ele não sabe qual é o direito dele ou não. Então isso aqui com certeza vai agregar muito valor para a pessoa que trabalha e também para a empresa, porque a empresa concede quando? Quando o contador fala que está na hora? É bom você entender direitinho disso. E quero desejar a maior sorte possível, melhor sorte aí na sua carreira solo agora, né? Carreira empreendedora. De fato, o advogado é um empresário. Agora, tendo o escritório, você deixa de ser só advogado e passa a ser o empreendedor. O empresário, aquele que vai precisar de todos os suportes aí. Parabéns, se eu puder ajudar em qualquer coisa. Eu fico sempre à disposição. Minha porta está aberta, a hora que precisar também de mim, estou lá à disposição. Show. Vamos conversar. Com certeza. Porque trabalhista não é mais minha praia. E aí também outra coisa, ele em algum momento falou que ele faz alguma coisa que não seja trabalhista? Não. Por quê? Porque o advogado que faz tudo não faz nada certo. Você precisa se aprofundar. Se você quiser ter autoridade num assunto, se aprofunde. Porque senão você fica raso em tudo. Vira um pato, que não nada direito, não voa direito, não canta direito. Então, é importante que você se aprofunde, de fato, em algo. Lógico, não impede fazer uma coisa ou outra, porém, sua bandeira tem que ser uma. Pessoal,
Espero que tenham gostado. Comenta aqui no final, direitos trabalhistas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para esse tema e que entregue para mais pessoas que procurarem isso, né? Direitos trabalhistas. Espero que você tenha gostado. Se não deu o gostei ainda, coloca o gostei no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um forte abraço. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.